Havia uma casinha na areia, havia uma casinha na areia. A paz do Senhor Jesus, crianças do Primários, tudo bem com vocês? Estou feliz por estar aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, classe de primários. Hoje a nossa lição é a lição de número 8. Nós vamos falar sobre dois homens construtores. E o nosso texto bíblico de hoje, ele se encontra, eu espero que você já tenha pegado a sua Bíblia, se encontra no livro de Lucas, no capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. Depois você pode ler com sua mãe, com seu pai. E como sugestão da revista, nós temos aqui o nosso Memória em Ação, que é em João, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus! Hoje nós vamos contar mais uma história. É sim a história que Jesus contou aos discípulos, né? Para que ele conseguisse explicar e orientar os discípulos ali naquele momento, naquela ocasião, instruí-los, de mostrar o quão eles precisavam, né, seguir a palavra de Deus. Em Lucas nós temos a história dos dois construtores, né, como eu falei para vocês no capítulo 6 aí, vocês vão ler depois. Quero aqui ilustrar com vocês. Olha só, nós temos este homem aqui que é o construtor descuidado e aqui nós temos o construtor sensato, tá? E Jesus, quando começou a contar a história para os discípulos, ele começou contando assim que tinha esses dois construtores, o descuidado e o sensato, né? E que eles precisavam construir suas casas. O primeiro construtor, ele juntou todo o seu material, tudo que ele pensou que precisava ali para construir a casa, preparou o terreno para que ele fosse construir a sua casa. E ali ele levou todo o material. O segundo construtor também preparou seu material. Na verdade, antes de preparar o material, note que ele preparou o projeto para a casa dele. Então ele pensou, eu preciso primeiro fazer o projeto, como deve ser essa casa, certo? Então assim, eles começaram a construir a sua casa. Quando eles estavam ali, prepararam o terreno, levaram as ferramentas para construir as suas casas, note que não tem muita diferença, que eles estavam ali empenhados em fazer aquela construção. E aí, o homem descuidado começou a construir a sua casa, o homem sensato também começou a construir a casa dele. E depois que eles terminaram de construir as suas casas, ambos, né, os dois, terminaram, estavam muito felizes, muito contentes por construir a sua casa. O homem descuidado terminou a casa dele, olhou para a casa dele e pensou: nossa, que casa maravilhosa que eu construí. E o homem sensato, ele olhou também e falou assim: que bom, eu consegui cumprir o meu projeto e eu construí a minha casa. Mas existia uma diferença entre eles, onde eles tinham feito a casa deles, né? Então aqui, né, este homem, ele construiu a casa dele sobre areia. Será que vai dar certo isso? Esse aqui construiu sobre a rocha. É necessário, quando vai construir uma casa, crianças, construir um alicerce forte, um alicerce firme. O homem, que não era muito cuidadoso, né? Ele pensou: não, a minha casa, ela tá bonita, ela tá resistente. E aí, quando começou uma grande tempestade, começou uma chuva tão forte, eles correram para dentro de suas casas. E a chuva não parou. E começou a chover, começou a trovejar, começou a fazer aquele barulho e começou a fazer o quê? Dar uma enchente. Vocês sabem o que é enchente? Quando chove muito, não é verdade?
começa a subir aquela água, né? Começa a inundar as casas, começa a inundar os bairros de tanta água que acontece ali naquela tempestade. E muitas vezes as pessoas perdem os móveis, perdem a casa inteira, se não tomar cuidado. Perdem até a própria vida. E eles dentro de suas casas começaram a pensar, né? E agora, né? O descuidado já estava sentindo que não estava muito legal. A casa dele não estava firme sobre um alicerce. O homem sensato estava tranquilo. Ele falou assim, não, eu segui o projeto e eu fiz um alicerce firme. E vamos ver o resultado do que aconteceu quando acabou aquela tempestade e surgiu o sol e aquela tempestade foi embora. Pois é, infelizmente, o homem que tinha construído a sua casa sobre ele perdeu toda a casa dele. Ele viu que não foi um bom negócio ter feito a casa dele sobre a areia, porque não tinha uma estrutura para segurar aquela casa e a casa desmoronou e a casa destruiu. Então, ele ficou muito triste, muito preocupado. Já o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ele estava muito em paz, muito tranquilo, porque ele fez um alicerce firme e o alicerce segurou a casa dele e a casa dele não caiu, a casa dele não destruiu. Ele estava bem feliz porque ele seguiu o projeto como ele tinha feito no começo. O que eu quero dizer para vocês, crianças, que na verdade Jesus, quando estava contando essa história para os discípulos, ele queria informar para os discípulos o quão importante é ficar firme na presença do Senhor, o quão importante é se alicerçar na palavra do Senhor. A Bíblia, que ela é o nosso livro sagrado, é o nosso manual para a vida, é onde nós temos as instruções da palavra de Deus. Ela nos ensina que Jesus, ele é a rocha eterna. Aleluia. Jesus, ele é a rocha firme, é a rocha onde devemos edificar a nossa vida. Ali naquela história, as casas que eles estavam edificando são a vida de cada um. Então, que nós possamos edificar a nossa vida, construir a nossa vida no alicerce firme que é Jesus. Jesus é a rocha firme e é nele que devemos estar alicerçados, é nele que devemos estar firmes, constante, sempre, e não desanimar. Não desanimar quando vier as lutas, não desanimar quando vier as dificuldades, porque nós precisamos exercer a fé que é o firme fundamento. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus e nós precisamos ter fé. Juntamente com a fé também nós precisamos estar também com oração, porque a oração ela vai estruturar a nossa vida. Nós precisamos orar para que possamos construir esse alicerce firme em Jesus. Nós precisamos também de obediência. Obediência à palavra de Deus. Precisamos saber que precisamos seguir esses conceitos para podermos estar firmes na presença de Deus. Seguir a palavra de Deus dia após dia. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado a presença de Deus na sua casa, na sua vida, crianças? É necessário que você centre a sua atenção na palavra de Deus primeiramente. Deixe de lado jogos que não agradam a Deus, coisas que desagradam o coração do Senhor, e foque na palavra do Senhor. Foque em construir a sua vida na rocha firme que é Jesus, e muita coisa vai mudar. Pode acreditar, porque quando a gente alicerça a nossa vida na rocha que é Jesus Cristo, nós conseguimos ter uma vida melhor, termos uma vida consagrada a Deus. Que você possa meditar nessa palavra, lembrando que aqui em Lucas, no capítulo 11, versículo 28, diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem, tá? Então que você possa não somente ouvir a palavra de Deus, mas ser uma pessoa obediente, uma pessoa que
guarda a palavra de Deus e segue dia após dia para não desobedecer, para não errar. Tá bom, crianças? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais esta aula que o Senhor nos concede nesta manhã de domingo. Que o Senhor possa, Senhor, nos instruir, Senhor Jesus, que possamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, que nós possamos edificar a nossa casa, a nossa vida na rocha que é Jesus. Senhor, a cada família que está ouvindo, a cada criança, que o Senhor possa, Senhor, edificá-los, Senhor, na Tua presença, que o Senhor possa guardá-los em o nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, suprir as necessidades de cada um. Alcança, Senhor Jesus, as famílias, alcança, Senhor, vidas e mais vidas, para a honra e glória do Teu reino. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Quero deixar aqui o meu muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, por se dedicar alguns minutinhos e parar para assistir essa videoaula, que você possa se alimentar da palavra de Deus constantemente. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula. Fique atento às atividades, tá bom? Que Deus abençoe. Tchau, até a próxima. Havia uma casinha na areia. Havia uma casinha na areia. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. O vento soprou com muita força, trazendo a forte chuva, e a casinha foi ao chão. Havia uma casinha sobre a rocha. Havia